Oi gente, tudo bem? Trouxe pra vocês mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, nada mais nada menos que falar um pouco sobre a questão do meu relacionamento. Pra quem não sabe, eu tenho um marido que ele é filipino e ele mora aqui já no Brasil fazem 10 anos. E por isso eu trouxe pra vocês esse vídeo falando um pouco sobre como foi a imigração dele aqui pro Brasil, falando um pouco sobre como é que tipo de visto que ele tem e como que ele se tornou residente permanente aqui no Brasil, tá? Muita gente acha que no Brasil é super fácil ficar, qualquer estrangeiro só pode vir e pedir refúgio ou vir e ficar, né? Obviamente tem vários tipos de situações. Então, por exemplo, meu marido ele veio para poder ficar comigo. Obviamente a gente queria que as coisas dessem certo, que ele fosse estivesse tudo certinho, papelada, pudesse ter uma conta em um banco. Então foi nisso que a gente resolveu focar. Obviamente vem outras pessoas de outras nacionalidades e vem com outro foco, né? Foco de arrumar um emprego, de somente esperar que o Brasil dê, sei lá, refúgio para eles. E não é o nosso caso, porque quem obviamente casa quer ter a pessoa próxima da gente. E inicialmente a gente escolheu, obviamente, o Brasil para ficar, né? Devido à situação da minha mãe, as condições, enfim. Então eu vim falar um pouco pra vocês como que começou essa questão e qual foi o visto que a gente conseguiu pra eles inicialmente, o que a gente escolheu inicialmente e como é que foi mais ou menos do nosso processo, tá? Você aí que tá, enfim, com pessoa que é estrangeira e quer trazer ele pra morar aqui no Brasil, ele somente sendo companheiro de uma estrangeira, ele já tem o direito, né, de reagrupamento e de ficar aqui no Brasil. Ou seja, união estável, vamos supor. Então, vou falar um pouco pra vocês como que é a nossa situação e como que o meu marido conseguiu virar permanente residente aqui no Brasil. Então, pra quem não me conhece, não sabe da minha história, eu conheci meu marido em 2011, dentro de um navio de cruzeiro. A gente não falou ainda aqui no canal como que nós nos conhecemos e detalhes do nosso encontro, mas todo mundo sabe que a gente se encontrou em um navio de cruzeiro, tá? Então ali foi onde tudo começou. E obviamente, vocês sabem que pra manter um relacionamento dentro de um navio, a gente teria que escolher aonde viver, como, né, em qual dos dois países que a gente ia escolher. Primeiramente para dar o pontapé inicial, ver como é que o relacionamento andava fora do navio, no caso, né? Então, inicialmente, a gente decidiu não casar já no papel, porque por mais que é difícil hoje em dia, né, você não casar para poder ter esse reagrupamento familiar e estar no país do seu marido, da pessoa que você gosta, geralmente as pessoas casam, então, né, depois de se conhecerem melhor, e um muda pro país do outro, tá? Então, inicialmente, a gente resolveu não casar pra gente tentar ver aí como que andaria, como é que seria o processo todo de adaptação e conhecer um ao outro, ele conhecer minha família e ver se ele ia gostar mesmo de ficar aqui no Brasil. E foi bom essa adaptação porque, pra vocês verem, no início, quando ele veio pra cá, logo após 6 meses ele quis ir embora. Ele não estava acostumando com a questão assim da língua, com a questão da culinária aqui no Brasil e também o nosso estilo de vida, né? Então, inicialmente ele teve essa primeira ideia de dizer, olha, já tentei, já fiquei aqui 6 meses, então eu vou mudar de novo, vamos tentar em outro país que seja da minha, tipo assim, mais ou menos parecido com o meu país, que seria Singapura. Foi aí que a gente foi pra Singapura. Foi depois de 6 meses de Brasil que ele estava aqui no Brasil. Na época, eu fui na Polícia Federal para poder tentar ver um visto que se encaixava no nosso relacionamento, né? Já que a gente não queria casar, mas a gente queria estender o visto dele que fosse além dos 6 meses, por mais que depois ele decidiu não ficar mais, né, aqui no Brasil. Então a gente foi lá na Polícia Federal inicialmente para poder ver os tipos de visto que tinha. E a gente também não queria que ele ficasse legal no Brasil, então a gente resolveu realmente ir na Polícia Federal para ver. E lá tinha uma opção de quem tinha relacionamento com brasileiro, que não fosse casado, mas fosse um relacionamento estável, né, com um brasileiro, já poderia fazer o pedido desse tipo de visto, que é o visto através da união estável, tá? Eu vou colocar aqui o número da normativa, se eu não me engano é 44, vou colocar aqui para confirmar para vocês. E esse visto se você tiver um relacionamento estável com a pessoa, você tem que fazer o documento de união estável, obviamente, você já pode solicitar esse visto, tá? Lembrando que o período mínimo de relacionamento estável para poder pedir esse visto é de 1 ano. Mas, obviamente, nós estávamos no navio nos conhecendo e a gente não tinha esse 1 ano retroativo como eles pediam nesse tipo de
requerimentos para esse tipo de visto. As Filipinas têm acordo com o Brasil, então a partir dos 3 meses eles podem ficar aqui e depois renovar mais 3 meses. Eles já entram no Brasil com um visto praticamente tudo certo para eles ficarem aqui no Brasil, é o visto que eles dão na hora mesmo na imigração, e depois se você pedir, você pode fazer a extensão desse visto, mas lembrando que não poderia passar de 6 meses. E depois ele teria que ficar 6 meses fora do Brasil e não retornar mais até os próximos 6 meses. Então, 6 meses dentro do Brasil, 6 meses fora do Brasil. E é assim que funcionava o visto para filipinos no Brasil na época, e eu creio que até agora. Então a gente procurou a respeito mais sobre essa questão do relacionamento de união estável, né? Quais eram os requerimentos para poder fazer esse pedido de permanência aqui no Brasil, além dos 6 meses. Então nós fomos atrás de todos os requerimentos sobre a união estável, tá? Na época, quem cuidava disso não era a Polícia Federal, mas sim o Ministério do Trabalho. Foi um rolo, gente, porque a gente não conseguia contato, o Ministério do Trabalho lá em Brasília, não era só a Polícia Federal da cidade que dava ali o pedido do que precisava de documento e basta, né? Não, a gente teve que se comunicar, na realidade a Polícia Federal se comunicou com o Ministério do Trabalho lá de Brasília e eles foram mandando parte por parte daquilo que precisava para ele conseguir ficar aqui no Brasil, porque eram eles que aprovavam essa união de fato, né, entre brasileiro e filipino ou qualquer outra nacionalidade. Então, inicialmente os requerimentos eram muitos, tá? Eu vou colocar uns exemplos para vocês, por exemplo, imposto de renda, colocar ele como dependente, aluguel de casa, caso vocês tivessem morado juntos, assim, com aluguel de casa no nome dos dois, ou conta bancária conjunta, mas ele não poderia ter conta bancária aqui. Então, tipo, pelo menos a conta bancária do Brasil a gente não tinha como ter conjunta, ou até mesmo um casamento religioso que nós tivéssemos feito, né, para poder comprovar, só que a gente não tinha casado, essa foi a opção inicial, foi não casar, e mais outras, um monte de coisa, e principalmente também um histórico, tipo assim, um dossiê falando sobre todo o teu relacionamento, de como começou, com fotos, com cartas, com datas, com tudo que você precisa fazer, e pra mostrar pra eles que vocês já tinham esse relacionamento há 1 ano, tá? Então tudo que na realidade, juntando com o navio, eu já tava quase 1 ano com ele, então faltava pouco só pra poder fazer, só que eu não tinha nada palpável que mostrasse, assim, tipo, uma documentação que mostrasse a data. Mas existia a opção de colocar um seguro de vida também, e seguro de vida com um dos dois de dependente, que fosse também com 1 ano retroativo. Então essa era a primeira opção, assim, que a gente viu de início que a gente poderia... porque assim, quando você vai ler as cláusulas, né, de um processo que você precisa trazer alguns documentos, tem requerimentos de documentos, você tem várias cláusulas. E se uma não der, eles falam assim, se você não tiver a opção A, você pode dar a opção B. E essa era a opção onde que a gente tinha parado ali, porque o resto a gente conseguiu, de documentação, que era um monte de documentação, juntando com a falta de informação, né, dos órgãos que não sabiam falar como fazer união de fato, não sabia quais documentações, tive que trocar vários e-mails com Brasília, então assim, fora isso tinha ainda esse 1 ano retroativo que não tinha jeito, gente, porque eu não conseguia nenhum documento daquela época. Então, a minha primeira ideia foi, vamos fazer um seguro de vida, porque é a única coisa que a gente consegue fazer hoje, né, e eu pensei até em ver se eu conseguia pegar aquela pólice do seguro de vida retroativa, né? Tipo assim, ó, vamos fazer hoje, mas vamos tentar fazer, não fazendo máfia, mas, por exemplo, pagando as parcelas de 6 meses atrás, de 8 meses atrás, pra ver se essa data eles conseguiriam colocar retroativa. E não, gente, não tem como fazer nada retroativo, né? A não ser que eu fizesse realmente uma máfia lá e colocasse, sei lá, um aluguel falso de que a gente morou de tal dia a tal dia, juntos, de tal ano de tal mês a tal mês, que daria 1 ano retroativo, tá? Mais ou menos explicando pra vocês. Aconteceu que nessa cláusula ali, a gente conseguiu fazer esse seguro de vida, mas que não valia pro momento, então a gente tava com mais ou menos tudo perdido, assim, a gente já tinha, tipo, juntado todos os documentos, já tinha pedido certificado de solteiro dele lá da Embaixada de Brasília, já tinha pedido antecedentes criminais dele lá das Filipinas, então a gente pagou muito dinheiro para poder a mãe dele ficar mandando documentação que precisava aqui pro Brasil. Então foram bastante gastos, até minha mãe ajudou a gente na época, porque a gente trabalhava aqui no Brasil só de freelancer.
Então foi uma situação bem complicada, mas que a gente precisava gastar de qualquer forma. E fora que tudo teria que ser traduzido juramentadamente, né? Que é uma tradutora juramentada que pagava, a gente pagava por folha, pagava por, enfim, a quantidade de escritas, de palavras naquele tal respectivo documento. E a maioria dos documentos dele, obviamente, eram em inglês, né? Então a gente teve que desembolsar muito dinheiro para poder fazer toda essa parte aí, esses trâmites, tá? E após disso, mesmo a gente já com os trâmites do visto dele, nesse período inicial que ele veio pro Brasil, mesmo assim, a gente decidiu ir pra Singapura. Então, na época, foi uma decisão, porque aqui no Brasil tava muito difícil, assim como sempre. Então, com 6 meses de país, ele disse, olha, amor, ele poderia estar ficando aqui, porque assim, ó, tu manda os documentos e eles vão falando, olha, tá faltando tal coisa. Então, o processo tá rolando. Enquanto eles estiverem pedindo o documento, ele pode até passar dos 6 meses aqui. Por quê? Porque o protocolo do pedido de visto dele, através de união estável, no caso, que foi a nossa primeira, né, que a gente quis fazer através da união estável, tava ali rolando, então ele poderia ficar esperando, sabe? Ele não precisava sair do país imediatamente com 6 meses. Mas acabou que rolou e ele saiu do país porque ele foi procurar um trabalho melhor e condições melhores até para poder voltar esse dinheiro aí que a gente gastou com todo o processo aqui no Brasil. Então, como eu falei pra vocês, o dossiê que tem que fazer são e-mails trocados, passagens. A gente pegou até o nosso próprio contrato do navio com aquela parte assim dos recebimentos, né, que tem o olerite e tudo mais, mostrando datas que a gente estava no mesmo navio. Nosso employment contract, que tem a Costa nos dá, né, que é a nossa empresa de navio, falando que da data tal a tal nós estávamos naquele navio, trabalhando, empregados. Então quer dizer que nós tínhamos realmente uma relação estável ali, mesmo dentro de um navio cruzeiro. Então, basicamente, ferrou quando chegou essa parte de mandar documentação com um ano retroativo. A gente estava tentando mandar só o que a gente tinha e vendo se o processo continuaria e tal, né? Então, infelizmente, ferrou nessa parte. E daí, como eu falei pra vocês, ele acabou indo pra Singapura pra ganhar mais dinheiro e tentar um emprego lá. Eu acabei seguindo ele. Mas, nessas trocas de e-mail, o próprio Ministério do Trabalho mandou, olha, tá faltando esse documento. Em 3 meses você tem que mandar esse documento, senão o processo vai ser anulado e vai começar desde o início, né, o processo novamente. Então eu teria que escrever de novo um histórico de união estável, mandar novamente todos os documentos lá, juramentado, e a gente gasta de certa forma algumas coisas, algum dinheiro extra para fazer esses documentos todos atualizados. E não era isso que a gente queria. Então, mesmo indo para Singapura com o coração na mão, depois que ele conseguiu um emprego lá e eu segui ele, né? A gente ficou lá eu fiquei lá por 9 meses, ele ficou lá por 1 ano. Então a gente praticamente deixou o processo de lado, o processo parado, por conta realmente desse 1 ano retroativo que a gente não tinha de onde tirar, tá? Mas enquanto isso, como a policy foi daquele mês que ele estava aqui 6 meses no Brasil, e a policy foi feita naquela época, com isso foi passando as datas da policy, né? E eu sempre, uma vez ou outra, eu checava ainda o site lá do protocolo, né? Se tava ainda com o processo sendo, tipo, rolando, e tava lá como se não tivesse mexido ainda. E o processo estava rolando esperando documentação, porque querendo ou não, é justiça e eles deixam lá, eu acho que, sabe, em banho-maria, mesmo a pessoa não mandando essa documentação e mesmo eles falando que em 3 meses eles poderiam cancelar o nosso processo inteiro. Então aconteceu que quando eu já estava voltando de Singapura, porque não deu certo pra mim lá em Singapura, eu tive que voltei muito triste, fiquei bem depressiva de não ter dado certo pra mim, pelo fato de eu não ter diploma de ensino superior. Então eu consegui vários trabalhos lá, mas acabei não conseguindo, por parte do governo, um trabalho fixo, né? Eles não me deram documentação. Acabou que eu voltei e o Rico, ele prometeu pra mim que ele voltaria também e a gente ia tentar de novo no Brasil com um pouco mais de dinheiro, né? E acabou que realmente ele voltou, me seguiu e logo aquela apólice do seguro de vida de 6 meses atrás, 9 meses atrás que eu tinha feito, já estava quase completando 1 ano. Então assim que completou 1 ano, eu ainda enviei para o Ministério do Trabalho essa apólice e, gente, nem me falem que eles receberam, assim, tipo, eles não tinham cancelado ainda nosso processo depois de quase 9 meses, 1 ano parado ali, sem mandar os documentos solicitados pelo Ministério do Trabalho. E acabou que deu certo, então depois que eles ficaram analisando o documento, porque aparece ali, né, tipo, anexado
o seguro, tipo, seguro de vida com um ano retroativo, mostrando do relacionamento. E tava ali analisando até que deu deferido. Então, depois que eu voltei de Singapura, passaram-se uns 5 meses e deu deferido o processo de união estável da permanência dele aqui, tá? Primeira permanência de 2 anos, então é uma permanência temporária que eles dão para o estrangeiro para saber se o relacionamento de certo vai perdurar, porque é uma união estável, né? E se vão continuar juntos e tudo mais. E depois desses 2 anos eles dão uma permanência fixa, né? Uma permanent resident e não temporário. Então ele teria 9 anos. O Romarico ele já está aqui ao total quase 9 anos no Brasil. Então os 2 primeiros anos foram só a residência temporária e agora ele já está na residência permanente, tá? Após 9 anos a gente tem que só ir lá comprovar que estamos juntos, mostrar tipo o contratinho de união estável, né, que nós atualizado, pegar no cartório, levar lá para a Polícia Federal mesmo, porque todo esse processo que eu falei para vocês no início, lá em 2011, era tudo feito pelo Ministério do Trabalho, só que a Polícia Federal intermediava de certa forma, mas também não sabia nada quase de informação. Mas para poder mostrar que ele ainda continua com a união estável, né, depois daqueles 2 anos, a gente foi na Polícia Federal para comprovar isso. Então, a Polícia Federal mandava um e-mail lá para o setor responsável dentro do Ministério do Trabalho, dizendo que sim, que o Romarico pode receber a outra permanência dele, pois ele está ainda em relacionamento comigo. Daí, depois de 9 anos, ele vai lá de novo para poder provar de novo. E assim vai indo, tá, gente? O visto de permanente residente aqui no Brasil dá direito a muitas coisas, muitas vantagens, inclusive ele está recebendo auxílio emergencial, porque a gente ficou sem emprego, né? E ele recebeu auxílio emergencial, cadastrei ele e ele normalmente, mesmo sendo estrangeiro, só que permanente no Brasil, ele tem direito. Outra coisa, a única coisa que ele não tem direito é de votar, tá? Então, o votar não faz parte desse visto que ele tem. Mas fora isso, carteira de identidade, que daí é de estrangeiro, não é aquela nossa, verde, CNH normal, conta no Banco do Brasil, conta especial, cheque especial, cartão de crédito, tudo ele tem. Inclusive ele começou a ter essas coisas primeiro que eu, porque eu tinha parado um pouco de ter conta em banco e tudo mais. Então, o carro tá no nome dele, então a gente fez financiamento no nome dele normal. O apartamento tá no meu nome, porque quem começou a pagar imposto de renda foi o meu nome, né? Ele não declara imposto porque ele não tem ganhos assim exorbitantes, somente pela conta em dólar do navio. E aconteceu isso que a gente conseguiu esse visto de união estável através dessa normativa que eu vou botar aqui embaixo pra vocês. Então, se vocês quiserem saber mais sobre o nosso relacionamento, a gente tem vários vídeos aqui no canal mostrando como é que foi a adaptação, de como é estar casada com estrangeiro, várias coisas bem legais assim. Então, eu vou deixar aqui um link da playlist sobre ter marido estrangeiro, tá? Vou trazer mais assuntos pra vocês, porque agora está vindo o processo dele, ele vai virar cidadão brasileiro. Nós optamos por isso, pelo fato de, enfim, gente, ele praticamente agora ele vai virar residente no Brasil, ele já mora aqui há bastante tempo, provavelmente ele não vai voltar a morar nas Filipinas, e a gente acha melhor assim pelo fato do meu processo de cidadania portuguesa, que depois ele vai poder virar cidadão português também junto comigo. Então é mais fácil que ele já seja brasileiro e fique na mesma linha ali, para depois eu passar para ele essa cidadania portuguesa. E é isso, gente, isso daí foi um resumo da minha história, de como o meu marido, da história dele, né, que ele não quis aparecer no vídeo, mas é um resumo da história dele, de como ele conseguiu virar permanente residente aqui no Brasil através da normativa 44, se eu não me engano, de união estável, e não pelo casamento civil. E é isso, gente. Não deixe de se inscrever aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo, dá um like e se inscreve no canal pra eu saber que vocês gostam desse tipo de assunto, tá bom? Qualquer dúvida é só ir lá no meu Instagram, vou deixar aqui embaixo pra vocês, Vanessa Figueiredo do canal, e me mandar um direct que eu respondo vocês por lá. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!